Oi, gente. Oi, oi. Deixa eu ver. Oi, boa tarde. Oi, Safira. Tudo bom? Boa tarde, gente. Vamos entrando aí. Hoje é nosso abraço virtual, toda quinta-feira. Oi, oi, vamos entrando para a live do abraço. Deixa eu ver aqui o som, tá? Oi, oi, oi. Oi, Mara. Cadê Benzinho? Boa tarde, gente. Vamos entrando. Vamos entrando aí para nossa live de hoje. Saf, lindona. Sejam bem-vindos. Hoje a gente tem uma convidada super especial. Toda semana a gente está trazendo um convidado especial aqui, o Abraço Convida, para manter nosso contato com as famílias, que a gente já faz sempre às quintas-feiras. E agora, em tempos de isolamento, a gente transformou esse contato em um abraço virtual. Oi, Márcia. Queremos você também na live com a gente, viu? Sejam bem-vindos. Hoje a gente vai conversar com a Andrea. Ela é psicóloga clínica. A Andrea já chegou aí. Deixa eu chamar aqui. Oi, Andrea. A doutora Andrea tá chegando aí. Ela é psicóloga clínica, especialista em neuropsicologia, reabilitação neuropsicológica na infância, mestrando em psicologia do desenvolvimento. Experiência dela na Rede Sara, né? Pra gente é muito legal. Muito importante ter sua presença aqui. Márcia, vou querer sim. Seja bem-vinda ao nosso espaço virtual, nosso abraço virtual que a gente está fazendo aqui toda quinta. Então, Andréa, vamos conversar hoje um pouco sobre o desenvolvimento cognitivo das crianças da síndrome congênita do Zika vírus, né? Boa tarde. Seja bem-vinda. Para quem está chegando. Oi. Tá me ouvindo bem? Todo mundo? Tô sim, não sei se estão me ouvindo bem. Tô. Dá uma boa tarde a todos aí. Para mim é uma honra, na verdade, Joana, estar aqui com vocês. Eu fico admirada, na verdade, com a construção que vocês vêm fazendo, né, na associação. Então, é uma felicidade poder falar com pessoas, na verdade, pessoas não com gigantes, né, são gigantes, porque o que vocês fazem aí por essas crianças é um trabalho de excelência em todos os sentidos mesmo, considerando todos esses desafios. Então, é um prazer estar aqui com vocês, talvez com essa possibilidade da gente conversar um pouquinho, eu não diria nem que seria aí a gente esgotar, porque é um tema tão complexo e com tantas questões aí, mas espero que nesse curto espaço de tempo a gente possa trazer algumas informações que ajudem aí todas essas pessoas que vão estar com a gente nesse momento. Certo, obrigada, né, por aceitar nosso convite também para trocar. E aqui a gente, para quem não conhece, o Abraço a gente atende no bairro da Saúde, aqui em Salvador, as famílias que foram vítimas do Zika vírus e as crianças têm malformações neurológicas. Então lá a gente oferece reabilitação multidisciplinar e a gente faz encontros com as famílias às quintas-feiras. Então, é o momento mesmo da gente trocar essa experiência, porque a base do trabalho do Abraço foi exatamente o encontro dessas famílias, das mulheres, em trocar experiências do dia a dia. E aí, a gente, em tempos de pandemia, trouxe esse abraço para a plataforma virtual, né, para a gente tirar a dúvida. Então, aqui, essa live hoje é bem assim: tem várias mães aqui presentes com as crianças, sejam todas bem-vindas. E aí vai ser assim, algumas pessoas mandaram perguntas, vai ser um bate-papo bem informal. Quem tiver pergunta pode mandar aqui, né? A gente vai falar um pouco desse desenvolvimento cognitivo. E só para situar, a criança síndrome congênita do Zika vírus, né? Que às vezes as pessoas falam que é só microcefalia, até porque o abraço, microcefalia. Microcefalia foi o nome, né? O primeiro foi o que apresentou logo através do vírus, né? Foi o primeiro sintoma, a primeira situação que foi apresentada através da Zika vírus foi microcefalia,
Mas depois a gente viu que tiveram várias outras malformações, né? Então, tem crianças com hidrocefalia, tem crianças que não entraram como micro, mas que têm, né? E tem as associações do Zika vírus, né? Tem as sequelas que o vírus causou neurologicamente. Então, a gente quer que você fale um pouco isso, né? Sobre esse desenvolvimento cognitivo, como é que a gente adquire essas habilidades cognitivas, nossas crianças adquirem isso, como é que se dá esse desenvolvimento? Começa um pouco falando a gente sobre isso. Acho que tem uma coisa que é muito importante a gente falar sobre a questão do desenvolvimento de crianças em especial que têm uma condição particular neurológica, né? Porque de fato é dessas crianças que a gente está falando quando a gente está falando das crianças com essa síndrome, né? Do Zika. A gente não vai aqui entrar talvez em pormenores da questão diagnóstica, porque eu acho que a gente pode deixar isso até para um outro momento, e eu acho que a maioria das famílias já tem sim uma familiaridade, os profissionais com essa condição, mas de fato são crianças que vêm, né, Joana, com um desafio aí, ou já desde o período de gestação, que é quando essas mães já têm a oportunidade de identificar isso, ou no momento mesmo de nascimento, uma condição ali inicial, após o nascimento, dessa descoberta dessa condição, na verdade, diferente, né? Numa primeira instância, é uma forma diferente mesmo, onde toda essa condição de desenvolvimento, para além do desenvolvimento cognitivo, ela vai acontecer. Então, eu gosto de pensar, e talvez eu gostaria imensamente de compartilhar essa forma. Eu acho que ela antecede até as questões próprias do desenvolvimento cognitivo, de como a gente pensa isso, né? Então, eu penso que é o seguinte, é uma criança que está chegando ali no mundo e que ela faz um convite emergencial. E que convite é que essa criança, né, com esse desenvolvimento neurológico diferente, ela faz? Ela vai fazer um convite para a gente experimentar junto com ela e descobrir e aprender esse mundo de uma forma diferente. Né? Então, aí a gente já tem que romper com uma série de construções, ou de crenças, ou de ideias, sobre como tudo isso deve supostamente acontecer, porque ela vai dizer ali imediatamente que ela vai demandar outros repertórios, outras ferramentas, né? Outras condições para que tudo isso aconteça. Então, tem três coisinhas que eu digo assim, que são a minha caixinha de ferramenta, viu, gente? Eu vou compartilhar aqui com a Joana, com vocês. Então, eu tenho três coisas na minha caixinha de ferramentas que elas são essenciais e constantes quando eu vou pensar o desenvolvimento cognitivo e geral dessas crianças. Então, que coisinhas são essas? Quero falar essas três antes da gente falar especificamente sobre as dúvidas de vocês, enfim, sobre a cognição. A primeira delas, gente, é a questão do lúdico, né? A infância, ela só vai, na verdade, ser possível de ser acessada através dessa linguagem. Qual é a linguagem, na verdade, que as crianças, digamos, se apropriam, ou aquilo que faz sentido? É a brincadeira, né? Aquilo que, de certa forma, é a chave de entrada ali para a gente, independente até dessas condições específicas, neurológicas, é o contexto daquilo que gera um interesse, né, da criança. Então, a gente tem que mergulhar nesse conteúdo, né, do lúdico, para a gente ter ali, quebrar essa primeira barreira para a gente acessar essa criança. Então, essa é uma ferramenta que a gente tem que ter constantemente. A segunda, que eu acho muito importante, é a questão do tempo, Joana. Por quê? Porque são crianças que elas vão impor um ritmo completamente diferente em vários aspectos. Ritmo de aprender, ritmo de responder, o próprio ritmo das aquisições, o ritmo com que, por exemplo, elas vão interagir. Então, elas vão trazer para a gente e ensinar para a gente de que as coisas vão acontecer em tempos diferentes. Então, a gente tem que ter essa ferramenta de ritmo e tempo também internalizada para que a gente também possa responder alguns questionamentos que a gente mesmo vai fazendo ao longo do tempo. Então, a gente precisa compreender essa ferramenta do tempo. Em quanto tempo, né? Em que período, de que forma a gente vai usar essa ferramenta de ritmo ao longo da compreensão e do próprio tratamento dessas crianças. E a terceira coisa que é fundamental quando a gente vai pensar nessas crianças é a criatividade. Por quê? Porque se a gente pensa que elas vão demandar da gente formas diferentes de experimentar esse mundo, por conta de todos os desafios desenvolvimentais que elas têm, motores, sensoriais, né? Da linguagem, elas vão trazer para a gente o desafio de descobrir junto com elas formas diferentes de conhecer
experimentar e se apropriar aí desse aprendizado. Então, essas são 3 ferramentas que elas constantemente precisam ser usadas quando a gente está num lugar de mãe, quando a gente está num lugar de pai, quando a gente está num lugar de profissional, seja qual especialidade for. Então, eu acho que essas são 3 ferramentas aí iniciais para a gente pensar o desenvolvimento dessas crianças. E tiveram até alguns comentários interessantes Ah, aqui durante a fala, eu anotei, eu também ah, pensei, né, diante desses 3 ferramentas. O brincar, eu acho que assim, isso é o meu, que é o brincar é importante não só para a criança, mas como para o adulto também. Eu acho que para os pais se colocarem também nesse lugar de brincadeira para aprender o seu desenvolvimento, ou o desenvolvimento da criança, né? Eu tenho pensado muito sobre isso e tenho trazido um pouco dessa brincadeira, principalmente nos dias de hoje, né? Em tempos de pandemia, em tempos de estresse, eu acho que a brincadeira é essencial para o nosso também desenvolvimento e para o sim, nosso, né, para lidar com essa situação toda e para trabalhar com a criança, para incentivar essa sim, brincadeira na criança, eu acho que para trazer para a gente também, né, para os pais. É uma outra sim. questão para falar sobre o ritmo, que tem o tempo cronológico, teve, né, um comentário de um psicólogo até teve um tempo cronológico e também o tempo do afeto, né? O tempo do afeto da criança. Eu queria que também se falasse um pouco sobre isso. E algumas mães falaram um pouco também sobre essa angústia, se a gente não respeitar esse tempo, né? Esse tempo do outro gera angústia, que às vezes é o tempo nosso, né? O tempo de pai e mãe. Esse tempo de resposta muitas vezes é o nosso e não é o que a criança quer dar, né? E a quebra de paradigmas é o que a gente traz sempre aqui, né, para as nossas famílias, que é quebrar paradigmas em todas as formas de desenvolvimento e de comunicação e de, né, de expectativas também, né? E em relação também com a aprendizagem e o comportamento, como é que você, né, pode estar trazendo isso dessa, né, desde desenvolvimento até aprendizagem e comportamento? Vamos lá, vamos chegar lá. Essa questão dessas 3 ferramentas, às vezes, por mais que a gente use elas, às vezes a gente vai ter desafios mesmo. Às vezes a gente vai empacar em um aspecto, porque nós também temos aí nossas crenças e nossos conhecimentos prévios aí sobre o que seria um desenvolvimento ou sobre o que é esperado. E, de fato, numa primeira instância, até do ponto de vista de evidências científicas, o que a gente tem realmente são parâmetros desse desenvolvimento aí cronológico, né? Esses são parâmetros que a gente usa. Então, uma coisa que é legal, antes da gente falar até dos aspectos de aprendizado, é o que é desenvolvimento cognitivo? Ou vamos usar aí a palavra desenvolvimento para a gente definir. O desenvolvimento seriam mudanças que vão acontecendo ao longo do tempo e mudanças que vão gerar essa evolução, né? Esse crescimento. Então, para que essas mudanças elas aconteçam ao longo do tempo, elas dependem de alguns fatores. Que fatores são esses, né? O primeiro delas é a estrutura neurobiológica, é o cérebro, né? Então, seriam essas condições ali associadas também a fatores genéticos ou contingenciais, né? Bem especificamente no caso da síndrome da Zika, que vão gerar ali repercussões nesse aparelho. Então, essa condição neurobiológica, ela é, sim, determinante e vai poder, em algumas instâncias, responder aí por determinados prejuízos. O outro aspecto é o aspecto ambiental, né? O contexto em que essa criança está inserida, do ponto de vista social, né? Cultural, familiar, que também é extremamente importante, porque ele pode oferecer espaços, inclusive, de compensação, né, e interferência aí ao longo do desenvolvimento para crianças que têm dificuldade. E um terceiro aspecto que, no caso da Zika, vai ser determinante é o que eu vou chamar de mediação, né? Então, para o desenvolvimento acontecer de uma maneira mais favorável, crianças com essa condição neurológica particular, elas vão depender de um processo de mediação muito intensa, porque elas têm desafios em todos os aspectos aí desse desenvolvimento motor, cognitivo, né? Ou até muito antes disso, né? A gente está falando aí também de aspectos sensoriais, né, Joana? E dessa restrição, muitas vezes, de explorar esse mundo do ponto de vista auditivo, do ponto de vista visual, para além também dos aspectos motores. Então, a mediação no desenvolvimento com essas crianças vai ser fundamental, porque ela vai precisar, né, digamos, dessa pessoa, desse instrumento, para que essa, digamos, forma de aprendizado aconteça no mundo. Então, esse é um outro eixo aí muito importante da gente refletir,
que crianças com esse suposto desenvolvimento, né, normal, típico, elas demandam menos desses processos de mediação, porque esse aparato, essa estrutura neurobiológica, ela não sofreu tantos impactos, né? Quando a gente está falando aí de um ambiente mais organizado, isso por si só favorece. No caso dessas crianças, a gente vai precisar compensar com esses processos de mediação para garantir que elas tenham a possibilidade de experimentar esses estímulos no mundo, né? Então, essa é uma combinação que ganha o quê? Uma certa sobrecarga. Então, quem vai estar ali para mediar esse processo com as crianças vai precisar compensar ali, em algumas instâncias, essas faltas dessa estrutura neurobiológica para que o desenvolvimento aconteça. Então, quando a gente vai falar especificamente de aprendizado, né, que foi essa pergunta que fizeram aí, e do ponto de vista cognitivo, a gente tem duas principais formas de aprendizado, Joana, especialmente ali na primeira infância mesmo, vamos considerar ali 0, né, a 3 anos. Apesar de que essas duas formas, elas persistem ao longo da vida, tá certo? Então, a primeira delas é o que a gente vai chamar de conduta imitativa. Eu não sei se todo mundo já ouviu falar ou se você já ouviu falar, mas a conduta imitativa seria um recurso quase que inato, na verdade, que os bebês têm e que está muito ligado a uma condição ali de sobrevivência, né? Então, está associado também às próprias respostas reflexas, onde a criança ela vai ser capaz de imitar aquilo que o outro faz. Então, se a gente pega, por exemplo, um bebezinho muito pequenininho, e a mãe começa a sorrir, a se comunicar, a interagir com esse bebê, né? Depois de um tempo que a gente começa a observar, é uma tentativa, mesmo que às vezes, né, não tão robusta dessas crianças, é de replicar, né, essas expressões faciais de alguma maneira, ou responder essas expressões faciais. Então, a imitação, ela vai ser uma das principais vias aí de oferta para essa criança em termos ali, né, de aprendizado, que são os modelos, né? Então, a gente oferece ali um modelo e a criança, ela vai tentar imitar. É claro que, quando a gente está falando de crianças, por exemplo, com o Zika, a gente tem aí uma restrição motora muito grande, né? A gente tem, muitas vezes, uma dificuldade visual, tá certo? Aí vocês vão dizer, André, a criança não imita. Não é que ela não imita, ela tem muito mais desafios e barreiras para passar, para ela chegar a apresentar esse comportamento de conduta imitativa do que as outras crianças. Mas não se enganem, ela tem esse potencial, esse suposto potencial. Então, o que acontece é que a gente tem outras barreiras aí que a gente precisa passar. Então, por isso, quando a gente está falando de Zika, a gente tem que pensar realmente, às vezes, num sistema de acompanhamento mais multiprofissional, porque essas variáveis elas estão muito relacionadas na primeira infância. Desenvolvimento motor, cognitivo, linguagem, sensorial. Uma coisa está relacionada na outra. Eu me lembro muito, Joana, dos meus tempos de sala de tapete, porque lá a gente senta vários profissionais para entender aquele bebê, para discutir, pensar esse desenvolvimento, entender como essas relações estão acontecendo, né? E isso é fundamental, porque na hora que você oferece ali um chocalho colorido, né, que você coloca um chocalho com som para aquele bebê e ele tem uma restrição de movimento, ou ele tem uma restrição sensorial, a grande questão, ou a criatividade que a gente precisa, ó, de que forma eu vou proporcionar ali um deslocamento ou um novo posicionamento para que aquela criança se interesse, para que ela desperte o interesse. Então, aí a gente já pensa aí o posicionamento da criança, né? Para que ela tenha essa conduta imitativa. Ela tem que estar posicionada, às vezes, para ela ter o equilíbriozinho cervical, para ela olhar para aquele estímulo, não é verdade? Então, tem esses desafios que são, digamos, maiores para a gente pensar, né? Então, eu não posso simplesmente oferecer, às vezes, um objeto para um bebê com essa condição e dizer assim, ele não responde, né? Eu tenho que pensar de uma maneira muito mais complexa para tentar perceber o que está gerando a dificuldade ali para ele responder daquela forma que eu penso, né? Então, essa seria a primeira questão aí, que é fundamental e que a gente tem que usar isso a nosso favor, né? É a imitação, eu vou persistir nesse caminho. E a outra forma, tá certo, gente? É o que a gente vai chamar de repetição. É a gente repetir, né? É a sistematização de forma contínua e persistente. O nosso cérebro, ele
é formado por sinapses, né, conexões, como se fosse um monte de correntinha elétrica lá. E quando a gente faz novos caminhos no nosso cérebro, quando a gente está exposto, por exemplo, a um novo estímulo, um novo aprendizado, eu estou desafiando o meu cérebro a fazer esses novos caminhos. Então, a forma que eu tenho de fazer com que eles sejam reforçados é a repetição. Quanto mais eu repito aquela condição, mais esses caminhos, né, do ponto de vista, inclusive, do circuito neural, mais eles vão se solidificar. Então, a gente tem aí, ó, dois principais recursos, a imitação e a repetição. Tá certo? Então, não sei se deu para começar a falar um pouquinho dessas coisas. Eu lembro bem da época do Sara, quando a Gabi nasceu, logo a gente foi para lá, então tinha o grupo todo. É importante saber que tá tudo interligado. E é tudo importante, né? É muito detalhe importante. Então, assim, é o posicionamento, aí vem uma pessoa com uma espuma ou com uma brincadeira que passa, né, para ativar o sensorial, aí vem outra comunicação, e vem outro. Então, assim, a gente prestar bem atenção no tempo dela, a gente dando os recursos para elas poderem se manifestar dentro das possibilidades delas. Porque às vezes uma imitação, eu faço assim, ela não faz assim, mas faz um é porque ela entendeu, né, da forma dela. E como a gente está aberta, né, Joana, assim, o que eu quero chamar a atenção para vocês também, de novo, nas ferramentas, é que a gente precisa ter essa disposição, tá? Não importa se eu sou psicólogo, se eu sou fono, se eu sou, né, um enfermeiro, a mãe, a avó, eu preciso estar ali disposto e aberto para ver, inclusive, investigar essas formas diferentes. Então, e isso às vezes vai levar um tempo para que eu entenda também qual é a resposta que ela dá e se essa resposta é uma forma que ela está me sinalizando, onde eu posso ajudar ela a sistematizar, inclusive, formas de comunicação. Seja num sorriso, seja num gesto de uma forma diferente, seja no movimentar do corpo. Então, eu tenho que estar... né? Não tentar, você só o tentar em pegar ali o braço, você sabe que ela já está respondendo. E valorizar aquilo também é muito importante para a criança. Valorizar cada momento assim. Tentativa. Fundamental, né? Enquanto a gente tem que ficar observando mesmo no ambiente, o que chamou a atenção daquela criança ali, né? Foi um estímulo sonoro? Foi visual? Qual foi ali? Foi uma forma diferente de eu falar com ela? Foi um cheiro? Foi né? O que cheirou ali? Se isso gerou uma resposta diferente, ali é um primeiro sinal, né? Que eu tenho que ir naquela direção. Então, a gente tem que estar aberto, né? Nesse sentido. E aí, Joana, tem uma coisa que eu acho muito importante, porque às vezes você como mãe, eu sei que você já tem aí um tarimbo, né, uma experiência, mas assim, muitas mães, elas se sentem, eu acho que fragilizadas e não reconhecidas no próprio conhecimento que elas têm sobre seu filho, né? E por que eu acho que isso é muito importante de dizer? Porque nós profissionais, a gente tem toda uma teoria, evidências científicas, etc, etc, que não vou dizer que isso não é importante, não, é muito importante. Mas tem uma equação que não fecha. A equação, principalmente aqui no Brasil e no nosso sistema de saúde, tem uma equação que não fecha. É a seguinte: a gente vê essas crianças, às vezes por semana, 1 hora por dia. Esse tempo lá da nossa caixinha de ferramenta, ele não encaixa aí. Encaixa, não é suficiente. Vocês têm 23 horas por dia com as crianças. Então, vocês têm uma noção em relação a esse padrão de resposta, a essa forma dessas crianças interagirem, que é muito maior do que o que a gente tem. Conhecimento aí, tem um repertório que não tem como essa específica maneira dela funcionar em relação a gente profissional aqui. Então, tem que haver um casamento, né? E esse conhecimento de vocês, muitas vezes, vai fazer com que as coisas, andem em um ritmo, às vezes, um pouquinho mais rápido. Então, eu acredito que, e talvez aí por uma herança muito grande da Rede Sara de Hospitais, eu já vi que tem colegas aqui de lá, um beijo carinhoso para todos vocês. Eu digo que eu sou hoje, na verdade, né, é fruto do muito que eu aprendi lá. Um beijo carinhoso para Maria Lúcia, aprendi muito com ela. É uma pessoa de grande estima e de grande admiração que eu tenho. Então, assim, quando a gente pensa... a gente tem que pensar que a família
é o seio desse processo de tratamento, entendimento. Então, eu, particularmente, eu não consigo andar com um atendimento, com um acompanhamento de uma criança, se esses pais, se essa família não está ali, ó, no mesmo entendimento que eu tenho sobre aquela criança. Então, a gente precisa andar ali, ó, de mãos dadas, porque eu tenho informações que vão ser úteis, mas vocês também têm informações que são fundamentais, né, para a gente evoluir. Maria Lúcia está colocando aqui também, seja bem-vinda, ela chegou, é voluntária nossa, Maria Lúcia, que era do Sara, tá escutando? Maria Lúcia, que era do Sara, voluntária nossa, voluntária nossa, que a gente apresentou a gente também, e super presente, está pedindo para perguntar sobre o choro, inclusive a gente tem algumas perguntas sobre isso, né, sobre o comportamento. Tem um aqui, nessa quarentena, meu filho tem apresentado muitos comportamentos que antes ele não tinha. Um deles é a comunicação através do choro. Ele chora para indicar que não gosta de algo, a exemplo do acordar. Ele chora para que eu levante e saia do quarto. Ou, né, eu choro para dar atenção a ele. Como lidar com essa situação para minimizar esse choro? Eu tenho percebido muito isso aqui em casa também. Gabi tem um horário que chora e eu já estava, né, naquele estresse, achando que era remédio, era cólica, era isso. Mas aí, a irmã de 7 anos, né, as crianças são mais flexíveis. Aí a irmã, saia daqui porque eu vou ler um livro para ela. E na hora ela parou de chorar e começou a repetir isso. E aí eu disse, olha, ela estava chorando para comunicar que não estava gostando. Não era choro, não era nada. Não era dor, né? Não era dor. Então, assim, a gente está com várias questões dessa, do choro. Sobre choro, né? Como comunicação e como fazer isso. Porque aí, né, diante de tanto estresse, a criança fica chorando em casa. Aí a mãe também já se estressa, todo mundo se estressa. E aí, né, a gente pergunta se tem alguma forma de lidar com esse tipo de situação para minimizar esse choro. Oi, eu não estou ouvindo. Peraí, eu acho que voltou. Oi. Não sei se vocês estão me escutando. Sim, voltou, agora voltou. Estou aqui, estão me escutando? Deu uma parada, mas está para escutar. Dúvidas aí em relação a essa... Tem várias questões relacionadas ao choro, então vamos tentar explorar isso um pouquinho. Então, a primeira coisa que eu acho legal a gente refletir é que o choro é a primeira forma de comunicação que a criança tem quando ela nasce. Então, é a primeira forma que ela tem de sinalizar absolutamente tudo que está acontecendo no corpo dela. Não é verdade? Então, se ela está com fome, é choro. Se ela está com dor, é choro. Se ela está com sono, é choro. Se ela quer atenção, choro. Então, existe uma indiferenciação ainda do comportamento da resposta, choro, em relação à situação. Ela simplesmente vai usar isso de forma indiscriminada. O que vai acontecendo ao longo do desenvolvimento é que com a interação com a família, com os pais, a criança ela vai passando a, de certa forma, especializar esse choro, ou a gente também vai ajudando a especialização desse choro a partir dos reforços que a gente dá. Então, se eu passo a responder a essa criança, né, de acordo com as demandas que ela traz, e ela vai, de certa forma, né, sendo reforçada, ela vai fazendo, repare, que choros diferentes. A gente, depois de um determinado momento com a criança, tem o choro da fome, né, assim? Tem o choro da manha, tem o choro do sono. Então, a gente começa também a especializar as respostas, tá certo? Então, o choro, ele é uma forma de comunicação. E que, normalmente, ele persiste em crianças que vão tendo dificuldade de desenvolver formas de comunicação. Então, que outras formas de comunicação, normalmente, elas vão passando a substituir o choro? O gesto, as expressões faciais, né? Então, com o desenvolvimento neurobiológico e com o desenvolvimento neuropsicomotor, as crianças elas vão diversificando as formas de responder e vai diminuindo o choro. O que acontece com as crianças, muitas crianças com Zika vírus, é que elas não têm essa possibilidade e elas vão continuar persistindo no choro como forma de se comunicar. E isso é uma condição bastante frequente, né? Então, às vezes, o que vai ter aí é exatamente essa experiência que essa mãe tem com essa criança em relação às rotinas dessa criança. E se essas rotinas
vêm sendo modificadas. Isso é um fator muito importante, porque esse ambiente e a maneira como essa criança responde a esse ambiente, ou pequenas mudanças no ambiente, são sinalizações que a gente tem e que a gente vai passando também a interpretar esses comportamentos de choro. Então, são situações muito individualizadas que têm que ser, de certa forma, discutidas de forma particular. Eu vou responder essa questão do choro relacionada a esse período, porque tem um agravante bem importante aqui, Jô, que é o seguinte: a gente vive um momento agora de muito estresse, tá certo? E, invariavelmente, as crianças elas também vão sofrer repercussões, mesmo que as crianças com Zika vírus, elas não tenham aí o repertório cognitivo para compreender nada do que está acontecendo. Mas tem uma coisa muito importante. Eu estudo regulação emocional no meu mestrado e uma das coisas que é mais consistente na literatura é que a gente sabe que a regulação emocional das crianças ela sofre uma interferência direta da regulação emocional dos pais. Por quê? Porque na maioria das vezes, as crianças identificam essa sinalização das expressões emocionais, através das expressões faciais desses pais, como um sinal, inclusive, de ameaça ou segurança em relação ao que elas estão vivendo. Então, é através da resposta dos pais que elas identificam se estão ou não, mesmo que elas não saibam o que está acontecendo ali, digamos, nesse ambiente mais macro. Então, ó, essa é uma informação muito importante, porque dependendo de como eu, adulto, estou, quanto o meu nível de estresse ou de desgaste em um determinado momento, invariavelmente essa criança ela vai perceber. Eu vou aumentar a minha forma, mudar a minha forma de me movimentar, eu vou mudar o meu tom de voz. As crianças com essa condição, elas são muito sensíveis a esses estímulos, né? Ao meu tom de voz, né? Por exemplo, a forma como eu me movimento perto dela. Então, são outros sinais ali que essas crianças vão estar sensíveis e que vão fazer uma diferença, sim. Então, tem um aspecto central aí, talvez, nessa questão da maior incidência no choro dessas crianças, que está diretamente relacionado com o comportamento dos adultos ou das pessoas, né? Ou crianças mais velhas, adultos, dentro de casa e essa própria mudança de rotina do ambiente, porque isso invariavelmente vai impactar aí no tempo de oferecer alimentação para ela, no tempo de oferecer essa interação com ela. Então, tudo isso vai, sim, gerar aí mais gatilhos para que essa criança apresente mais episódios de choro. A gente tinha visto uma outra pergunta, que nem sempre esse choro, gente, é uma coisa ruim também, tá? Porque isso é uma forma dela responder ali e dela sinalizar que não tá bem. Algumas crianças nem tinham esse tipo de resposta. E aí elas passam a ter. Então, tem Isso sempre... algumas mães estão colocando isso. Quando eu fico irritada, quando eu fico preocupada, eu acho que para todas as crianças, né? Nós estamos ligados. Nós estamos interligados também, energeticamente, toda a família está interligada. Então, quando um não está bem, o outro não está bem, o outro não está também. E isso vai reverberando na família toda, né? Então, assim, às vezes os pais não estão bem, se estão os dois em casa, ou se só está um, a mãe não está, a criança sente. E por isso também pode ser o ponto positivo, que é o sinal de que ela está reconhecendo que alguma coisa não está bem ali. Mas é a forma dela expressar, né? É através do choro. Então, às vezes é positivo para a gente aqui de manhã, quando eu vejo que Gabi está chorando, chorando, chorando. Aí eu vou para o lado de fora, eu vou para a varanda, aí ela abre aquele sorriso. Eu disse, ó, ela está respondendo, ela está colocando aqui, Mara colocou, estou amando esse chororô, porque por esse ponto de vista, a gente fica feliz que eles estão respondendo, né? Porque o tempo inteiro a gente foi informado de que as crianças não iam receber, a gente recebeu esse diagnóstico de que as crianças não iam dar nenhum tipo de resposta. Então, todos esses tipos de diagnóstico a gente recebeu. Então, foi assim. Sim, teve outra também que perguntou, que falou que o filho estava muito estressado, né? Ela já pode saber a resposta. Que ele só com choro também, muito nervoso, e pedindo para fazer a vontade dele. Né? Ele tipo, só come se ligar a TV. Se não ligar, ele não come de jeito nenhum, né? Isso acho que vale para crianças. Eu tenho essa questão com a filha que não é a que tem microcefalia, é a outra, né? Só come se ligar a TV. E se a TV estiver desligada, ele não come. Fica estressado. O que é que eu faço? Né? A gente recebeu essa pergunta também, assim, que ela está muito nervosa porque a criança só come se ligar a TV, se ligar o som e aí ela quer resolver porque está todo mundo muito estressado.
tem toda essa questão, né, do ambiente externo, mas tem algo que eu gosto de refletir, é que teve algum momento onde isso tudo começou, não é verdade? E geralmente isso tudo começa numa situação de estresse, onde você está se sentindo muitas vezes culpada, porque você quer oferecer o alimento para a criança, e a criança não está reagindo bem, e é um facilitador. A verdade é essa. A televisão, o iPad, o celular, eles vêm para numa situação ali né, de desespero, e a gente usa o recurso ali para facilitar a vida, porque a gente está sobrecarregado de tarefas. Mas o que a gente sabe, de fato, isolando, né? E compreendendo que isso acontece mesmo, de fato, em algum momento a gente passa a associar, né? O uso dessas tecnologias, não vou falar nem só da TV, ao uso da alimentação. E aí cabem algumas reflexões, Jô, que é o seguinte: essas crianças, elas têm dificuldade de se alimentar. Isso a gente já sabe, né? E as mães já convivem com isso de longa data, elas sofrem muito com o processo de deglutição. Muitas, inclusive, usam de formas alternativas de alimentação, né? A questão da própria consistência do alimento. Então, a gente já sabe que o alimentar também é um momento de dificuldade para essa criação, às vezes até de sofrimento. Não só de dificuldade, mas às vezes até de experimentar situações de dor, de desconforto físico. Eu não sei se é exatamente essa condição. O que a gente sabe é que isso acontece em grande escala com essas crianças. Então, existe aí um preparo ambiental, né? Para que essa alimentação aconteça. E aí a gente vai passar pela orientação, vamos lembrar, a orientação lá da enfermeira, da fono, da físio. Quantas orientações são necessárias até a gente chegar na parte de fato de oferecer essa comidinha na boca da criança? Funcionamento, consistência. O que eu sei é que, na verdade, vocês viram expert. A verdade É, é essa. Então, para além de tudo isso, vocês estão ansiosas, né? Vocês querem que a criança coma, né? A criança precisa comer. Então, tem uma série de questões ligadas a isso. Então, a televisão, ela vem para, de certa forma, às vezes facilitar. Só que o que acontece com uma criança? Ela tem um outro estímulo, né? E muitas vezes o próprio comer vai envolver aquele esforço, o esforço de explorar aquela consistência, esforço de fazer um controle do processo de deglutição. Então, se torna, às vezes, estímulos concorrentes. Então, o que eu acho que pode acontecer? Eu não sei qual é a condição e como ela se alimenta, se ela se alimenta sozinha, se ela se alimenta com ajuda dessa criança que fez a pergunta, tá certo? Mas, de maneira geral, o que eu sugiro? A alimentação, ela tem que ser um momento agradável, mesmo que seja uma condição aí diferente, né? Então, o que eu sugiro é um processo de desensibilização, né? Já que ela já está aí associada à TV e alimentação. É começar a desensibilizar no sentido dessa criança ter um interesse e começar a explorar os próprios alimentos de uma outra forma e num outro contexto, né? Então, essa aproximação com os alimentos e essa desassociação com a televisão de uma forma gradativa. Então, em outros momentos, trazer elementos dessa comida, desse alimento, para essa criança explorar mesmo através do cheiro, do toque, do sabor. Gente, de forma gradativa, isso não é para mudar de um dia para o outro. Ó, lembra lá da nossa caixinha de ferramentas, ritmo, né? Formas diferentes. Então, eu vou tentar trazer essa criança, né? Aproximar ela dessa condição, desses alimentos, de uma forma agradável, de uma forma, ó, outro, lúdica, né? Para a gente começar a construir esse terreno. Mas isso precisa, muitas vezes, de orientação individualizada, para a gente entender quais são os reais gatilhos aí que estão, de certa forma, dificultando esse processo de alimentação e que a televisão está vindo ali, né, como uma forma de compensação. Pelos alimentos. Não sei se uhum. falhou. Deu para Deu entender, uma gente? falhadinha, mas deu para entender, sim. A gente também está recebendo assim, muitas questões, Tá. né, sobre o sono. Né? O sono tem sido um assunto também que desde Tá. quando começou a quarentena. Eu acho que para Hum, todo mundo, né? Para sim. a família, para a criança, aquilo que a gente já falou, que está todo mundo interligado. Mas Sim. no caso das nossas crianças, isso a gente tem a dúvida se pode ter algum impacto para o desenvolvimento infantil, como é isso, qual é a importância desse sono, né, para esse Sim. desenvolvimento. Isso, né, tem vindo vieram várias É, questões sobre o assunto sono, né? Como eu faço para meu filho dormir, não trocar, tem uns trocando muito à noite pelo dia, é. ou não dormindo bem, ou a mãe não dormindo bem, qual o impacto disso sobre o desenvolvimento. Então, fala um pouco sobre isso aí pra gente.
Gente, sono é sim fundamental, tá certo? Para um bom funcionamento do nosso cérebro, a gente tem talvez aí três condições basais: uma boa alimentação, sono e a própria estimulação cognitiva. Mas sono, gente, ele é fundamental, porque é durante a noite que, inclusive, acontece o processo, na verdade, de acomodação dessas novas rotas. Então, o processo de aprendizagem ali, ele vai se dar também nesse período do sono. Então, ele é fundamental, né? Então, repare que quando a gente dorme mal, a gente acorda, inclusive, do ponto de vista cognitivo, menos produtivo. Eu fico mais cansada para lidar com situações de raciocínio. É quase que um esforço pensar, responder coisas, quando eu estou numa situação de privação de sono. Então, o sono ele é fundamental e para essas crianças também. Algumas condições eu acho que a gente tem que pensar aqui que é sobre a própria questão do uso de medicamentos, né? São crianças que, em sua maioria, fazem uso de medicações controladas em função de crises convulsivas. Então, tem algo aí que precisa, numa primeira instância, ser verificado com o neuropediatra, com o médico clínico que faz acompanhamento dessas crianças. Tem uma coisa importante que é o crescimento dessas crianças e o ajuste de dose, né? Porque essas crianças crescem, não é que ele piorou, isso é muito importante dizer, gente. A criança, às vezes, ela não piorou, mas ela cresceu. Então, o cálculo da dosagem da medicação, ele precisa ser ajustado ali em relação ao desenvolvimento. Então, tem essas questões aí que eu acho que são anteriores. E aí, a gente tem que pensar no que a gente vai chamar de higiene de sono, que é o preparo e a organização desse ambiente, dessa rotina para os horários digamos ali, que antecedem principalmente o horário de dormir. Nesse período de pandemia, tá todo mundo desregulado, né? Por quê? Porque os ambientes, digamos, que eram experimentados em locais diferentes, então um ambiente de trabalho, um ambiente social, um ambiente de lazer, um ambiente de estudo, esses ambientes eram organizados em locais diferentes, concentrou tudo num lugar só. E a questão da relação espaço e tempo, ela é muito grande. Então, o que acontece é que, como os espaços estão no mesmo, né, digamos, território, essa relação de tempo, repare que o tempo das coisas invadiu. Um tempo de uma coisa invadiu a outra. Porque você não tem mais também o tempo de deslocamento. Então, repare que as pessoas estão trabalhando em horários diferentes, porque elas simplesmente só precisam levantar e chegar na cadeira, né? Então, o tempo do lazer, na verdade, foi o espaço. Repare, eu vi outro dia dizer assim, Andréa, o meu lugar de descanso foi invadido pelo trabalho. Eu achei essa frase bem forte. Porque ela me relatou o seguinte, Andréa, eu estou trabalhando na minha cama às vezes, eu me pego com o computador sentada e eu me dou conta que o lugar que eu tinha para descanso, para ler, para ter um momento ali, ele foi invadido pelo meu trabalho. Então, esses limites ainda estão sendo descobertos pelas pessoas, porque elas nem percebiam que isso estava acontecendo. Então, isso tem um impacto na minha rotina, no meu dormir, no horário das coisas. Então, tem um desafio aí que é imposto por essa situação abrupta que a gente está vivendo. Então, se isso está acontecendo com os pais, gente, ó, isso vai influenciar nas crianças. Então, eu acho que num primeiro momento aí, antes da gente tentar organizar essa rotina de sono das crianças, é tentar organizar de vocês, tá? Então, como que tá a rotina de sono de vocês? Vocês estão conseguindo dormir no mesmo horário que vocês dormiam antes? Eu Uhum. acho que a resposta aí é não. Então, a gente tem que É. começar a pensar nessa organização de vocês primeiro, porque isso, num primeira instância, já vai garantir em um ambiente melhor para organizar a rotina de sono deles. Essa seria Eu uma acho que primeira. vale para tudo, né? Como a gente falou que Sim, está tudo interligado, então é, acho que vale para tudo. Para, né, delimitar os espaços, né? O momento das refeições, o momento de ir para o quarto, o lugar de trabalho não é no quarto, por mais que não se tenha, pode-se não ter tantos espaços na casa, mas né, e separar um lugar que seja para o trabalho, outro lugar que seja, acho que isso, assim, pode estar influenciando de todas as formas também para a criança, né? Criar também os nossos rituais dos pais para que, né, essas perfeito. rotinas, esses rituais são importantes para que a gente dê os espaços para a gente e para eles, né? Tanto para as pessoas que trabalham, né, para poder passar isso para os filhos, para não, né, porque realmente é forte quando você fala onde eu descansava, e é isso mesmo, principalmente para as mães e para as crianças ficam também. Então, a coisa, quando a gente sair daqui, já ia informando que ia para terapia. Hoje é a Sim, gente que faz em casa.
Tem algumas Sim, coisas que a gente está recebendo, né? Teleatendimentos e tal. sim. Quem tá conseguindo fazer. E às vezes faz no meio da bagunça de tudo, e aí não organiza. E para eles é muito importante, né? Para as crianças que já têm Perfeito. Essa condição pode essa parecer condição importante. uma coisa muito pequena. Você fala assim, ah, não precisa organizar, não. Estou aqui, peguei o computador, sentei. Ah, não, peguei aqui os brinquedinhos, coloquei aqui em cima da cama mesmo, né? Ou seja, a criança acabou de acordar, você não tirou lá da cama, já organizou os brinquedinhos ali em cima da cama, ou seja, ela não viveu o ritual que ela vivia para ir para a terapia, né? De É, deslocamento e tudo. Então, isso gera uma confusão. Em vários aspectos aí. Então, pode parecer uma coisa muito simples, mas isso que Joana falou, gente, é fundamental. A gente pensar a nossa casa, esse espaço físico, em pequenas ilhas. Isso é real. Onde vai ser o meu cantinho ali do trabalho? Onde vai ser o cantinho ali de eu fazer as terapias com meu filho? Qual vai ser ali o cantinho, talvez, né? O espaço para fazer as refeições, o espaço da brincadeira livre. Porque tem um espaço da terapia e tem um momento da é, brincadeira livre com os pais, né? Isso é diferente, gente, porque antes isso era dividido. Ele tinha um espaço das terapias e tinha um momento com vocês em casa. E isso também, de alguma maneira, precisa ser pensado, planejado em uma rotina. E a gente tem que fazer isso de uma forma organizada e planejada. Desde o início desse processo, Joana, eu tenho conversado muito com as famílias que eu acompanho e tenho orientado, na verdade, e posso até compartilhar com vocês, está aí no meu Instagram, que eu fiz lá no início de março, uma publicação sobre como a gente pode organizar essa rotina, tá? Então, quem tiver dúvida aí pode acessar, pode me pedir também. Então, eu montei lá um modelinho de agenda de como a gente pode distribuir essas atividades de uma forma organizada. E isso faz toda a diferença. Aí você vai me dizer assim, ah, André, eu não consegui cumprir essa rotina, não está funcionando. Calma, respira. É muito provável que se você vai tentar isso pela primeira vez, adivinha o que vai acontecer, Joana? Vai dar errado. Vai dar errado é, porque você vai organizar a passeada baseado no modelo anterior, você vai programar uma quantidade de atividades que não é possível de ser cumprida naquele turno, naquele horário. Então, gente, o que você vai fazer? Você vai pegar a sua rotina, vai parar, pensa assim, poxa, o que não deu certo aqui? O que eu preciso reduzir? Palavra-chave para a pandemia, para a gente lidar com situações de estresse. A gente não vai parar de fazer as coisas, mas a gente vai reduzir. Reduzir quantidade, dividir em etapas, tá certo? Isso são medidas preventivas aí em relação ao estresse e essa condição de bom funcionamento mental, tá certo? A gente uhum, diminui a ansiedade, a gente consegue aí condições melhores, né, para a gente dormir. Por quê? Porque a gente reduziu e outra coisa, a gente acaba o dia com aquela sensação, poxa, que legal hoje, hoje eu consegui dar conta disso, hoje eu consegui dar conta daquilo. Então, eu planejar isso previamente é a chave, gente, para eu, dentro de uma situação aí de curto e médio prazo, eu começar a atenuar esses efeitos que a gente está experimentando agora. Isso, gente, uhum. vale para todo mundo. Aqui Mirella colocou a fome. Respeitar o momento da família é muito importante, né? Respeitar, a gente sempre fala aqui, né, nas nossas dicas, eu disse, a meta no momento é sobreviver, né? Estar vivo um dia após o outro. E aí, assim, o que vai dando para a gente fazer, a gente vai dando as dicas e vai adaptando, né? Pensar bem na rotina, Você mas no sabe, bem-estar de cada um, para poder a gente estar sobrevivendo a cada dia, estar se fortalecendo, para sabe, poder a gente fazer uma passagem mais tranquila por esse momento, né? sabe que tem uma coisa interessante, Joana, que acontece com o nosso cérebro quando a gente experimenta de situações de estresse muito alto? Porque, assim, o estresse num nível ali, digamos, equilibrado, ele coloca a gente numa situação de agir, de reagir, de produzir coisas, né? Então, mantém a gente funcionando. Mas quando ele entra no nível muito alto, tem um efeito no nosso cérebro que é o seguinte: a gente tem o sistema límbico, que ele está diretamente ligado com as emoções e com a regulação emocional. Então, ele ativa o estresse, essa situação de estresse, ele ativa respostas, muitas vezes, para a gente lidar com situações de ameaça, né, ao indivíduo. Então, essa área do cérebro, ela tem muitas ligações com a área frontal do cérebro, com o córtex aqui pré-frontal, que é uma área ligada à cognição, à tomada de decisão, à resolução de problemas, à minha capacidade atencional, mas ele também está ligado com o córtex posterior, que é o tronco encefálico, que são áreas mais ligadas à sobrevivência. Por isso que eu estou comentando, você falou isso agora. Ah, a gente está lidando mais, tentando sobreviver. O que acontece?
Então, quando eu aumento a minha condição de estresse, o que acontece neurobiologicamente é que essas sinapses com essa região do meu córtex pré-frontal, elas diminuem e a minha conexão com o córtex posterior, lá com as áreas de tronco cefálico, elas aumentam. Então, de fato, eu vou ter muito mais respostas ali de esquiva e fuga, lidando com essas situações emergentes, do que as condições ali para pensar, tomar melhores decisões, avaliar. Então, quando eu estou experimentando situações altas de estresse, a gente tem essa condição aí também neurobiológica. Então, isso explica um pouco por que a gente, às vezes, age de maneira mais abrupta, né? A gente tem mais dificuldade para regular as emoções, para pensar sobre essas decisões que faz todo sentido, né? Que é o que está acontecendo um pouco agora em função dessa pandemia. Uhum. É, exatamente. A gente já está perto de finalizar aqui, né? Eu queria que você falasse um pouco como é realizada a avaliação cognitivo, que foi uma pergunta que chegou também, a gente já estava aqui um pouco rápido também para a gente já ir e já Quantos pode minutos a ir, gente tem? né? Quantos Ó, minutos a no gente tem? total, tem no total 10 minutos, mas eu também quero dar uns avisinhos aqui, Tá, algumas outras só notícias, para novidades novas. só para eu 5 organizar minutos aqui. e 6 sem comer. Vamos lá. Deixa eu tirar aqui esse óculos. Bom, gente, a avaliação cognitiva, ela se torna uma condição importante para a gente entender, especialmente, aonde que essa criança está, tá certo? Vocês estão me perguntando aí como que a gente faz essa avaliação. Primeira coisa é que essa avaliação, ela tanto pode ser feita de uma maneira formal, com testes, com instrumentos, e isso é muito importante porque a gente tem parâmetros muito bem estabelecidos, né? Por esses instrumentos, para a gente compreender ali esses estágios do desenvolvimento, né? Essas aquisições. E a ideia, gente, principal do uso desses instrumentos, e eu quero falar bastante sobre isso, porque eu venho também lá, né, da psicometria, da neuropsicologia, não é a gente comparar o resultado desses testes com uma criança normal, porque a gente já sabe que elas têm dificuldade, não é verdade? Então, não é se ela está aprovada, reprovada no teste, a ideia não é essa. A ideia é a gente entender o próprio ritmo de desenvolvimento dessa criança. E eu saber aonde que ela está. Onde que ela está? Porque não adianta eu oferecer um estímulo para essa criança que esteja muito além do que ela pode responder. E isso é importante para a gente ter um ajuste de expectativas, né? Então, às vezes eu estou com a expectativa de que a criança imita uma determinada resposta ou ela realize uma determinada atividade, mas a resposta que ela está me dando ainda é um pouquinho atrás. Então, é uma escadinha que a gente não tem como pular. Então, esses testes, eles conseguem dar para a gente parâmetros muito concretos dessas respostas, para a gente saber que tipo de estimulação a gente oferece. Crianças de 0 a 3 anos, como a gente falou, esse desenvolvimento ele está muito imbricado, né? Comportamento motor, cognitivo, linguagem. Então, existem alguns testes, especialmente eu vou falar de um deles aqui, que é a Bailey, tá certo? Inclusive, é um instrumento que já foi traduzido para o Brasil. É uma bateria que não é só aplicada por neuropsicóloga, pode ser aplicada por outros profissionais da área da educação. Mas de 0 a 3 anos, né? De 0 a 3 anos, talvez, esse seja um instrumento que traz aí informações robustas sobre o desenvolvimento cognitivo da criança. Vai dizer, André, só pode fazer com esses testes? Não. Você tem profissionais que conseguem, às vezes, fazer uma avaliação mais qualitativa, baseada no que a gente vai chamar de construtos cognitivos e de estágios de aquisição. Mas os testes, se você me perguntar na minha opinião, eles facilitam e muito a compreensão do desenvolvimento, tá certo? Então, aqui em Salvador, eu sei que essa é uma pergunta que pode aparecer. Alguns profissionais, né, na área da clínica, fazem uso dessa escala, desse instrumento. O próprio Sara, na verdade, eu conheci a Bailey no Sara, eu usei a Bailey no Sara, aprendi. Lá no Abraço também a gente usa muito bem. Então, é um instrumento que dá parâmetros consistentes para a gente entender em que fase, em que estágio ela está. E aí, quando eu falo de aquisições cognitivas, são aquelas etapas mesmo, né? De acompanhar o objeto com o olhar, da capacidade dela se interessar por um estímulo sonoro, as respostas que ela tem do ponto de vista dessas expressões. E em cada eixo dessa escala, a gente vai ter ali um grupo de respostas que a gente precisa avaliar. E por que isso é importante? Porque se ela está aqui, ó, eu vou oferecer o estímulo um pouquinho acima.
E isso direciona as atividades que eu vou fazer com a criança em casa, nas terapias, vai definir ali esse repertório que eu vou explorar. Então, a avaliação cognitiva, gente, ela traz informações extremamente importantes para a gente saber o que a gente vai estimular e o que a gente vai fazer no acompanhamento dessas crianças. Uhum. Acho que é isso. Ó, obrigada, André. A gente está chegando aqui, né? O fim passou super rápido. Você É já está verdade. convidada aqui, já está todo mundo pós-pandemia ir lá para o nosso abraço real, conhecer a gente, conhecer a estrutura, conhecer as famílias, né? E voltando um pouco do que você falou aí sobre as famílias, essa é a base do nosso trabalho, né? É valorizar também o conhecimento das famílias, valorizar essa troca, que é muito importante, é muito rica, né? As famílias, a gente tem o conhecimento muito genuíno e muito prático e muito importante, né? Somos verdadeiros consultores, como a Mariela está colocando aqui, uns dos outros, né? A gente nos orienta, e a gente nos fortalece e vai fortalecendo Sim, também essa rede de apoio. Então, a base do abraço é toda, né, com as famílias, né? Com o conhecimento das famílias e com os conhecimentos práticos. E os profissionais vêm para somar e fazer essa troca pelo ponto de vista técnico, né? Um monte de gente já está querendo de novo aqui a live. Então, eu quero aproveitar também para contar aqui uma novidade que a gente vai fazer uma live extra amanhã também, né? Falando em família, a gente vai estar convidando uma mãe também, que é Mariana Rosas. Ela participou agora da construção de um documento sobre as crianças na pandemia, que é uma cartilha da Fiocruz, que ficou bem legal, que fala todos esses pontos também, mas sobre, né, está lidando com todas as crianças na pandemia. Então, amanhã de noite, às 19 horas, a gente vai experimentar. A gente fez uma enquete aqui, né, com os nossos seguidores, com todo mundo, sobre os horários das lives. Então, a gente vai estar experimentando amanhã. Quem está aqui, estão todos convidados. E, Andréa, mais uma vez, obrigada. Foi assim, foi maravilhoso. Todo mundo adorou. que Já está bom. convidada para uma próxima live, esse novo ciclo de lives aí, você pode estar participando. Essa live fica gravada, né? Vai ficar no nosso IGTV, né? Vai ficar no nosso IGTV. O nosso trabalho online está sendo esse, né? As lives, a gente está fazendo teleatendimento com as famílias que já eram atendidas, a gente está mantendo esse atendimento através de um teleatendimento, com fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiólogo, psicólogo para as famílias. E aí. E também essas lives e nossas redes sociais, a gente está colocando todas as informações também, né? Sobre o Covid, sobre, né, os exames, os tratamentos que precisam ser feitos e também sobre as novas formas, né? Isso já faz parte da nossa vida. De Sim. enfrentar novas formas de comunicação, novas formas de desenvolvimento e novas formas de viver e de ser, né? Obrigadão, gente. Valeu, Andréa. Se você quiser dar mais alguma palavra. É isso. Amanhã, 19 horas. Amanhã, 19 horas. Aqui também, com Mariana Rosa, do Diário da Mãe de Alice. Ela vai trazer também um ponto de vista, né, da prática também. Né? Foi super importante a gente trazer hoje essa questão bem técnica, né, com sua prática do Mindset. E amanhã a gente vai somar também com uma vivência de uma pessoa que não é daqui também de Salvador. Então, o que é bom da internet, né, dessa pandemia, que afastou a gente de algumas pessoas, mas aproximou das pessoas de longe, né? Então, pronto. Eu só queria agradecer Tem um mesmo, minuto. parabenizar você, parabenizar Abraço. A gente vê já, né, o resultado em tantas famílias aqui presentes e ganhando em formas de aprendizado e experiência com essas crianças. Estou inteiramente disponível, vai ser um prazer conhecer o espaço de vocês e continuar contribuindo aí com essa construção. Essas cartilhas, gente, são muito importantes. Que bom que vocês têm a oportunidade aí, né, de ver. A gente lá no laboratório, a gente também desenvolveu uma cartilha sobre regulação emocional. Eu mandei para Maria Lúcia, tá lá no meu Instagram também. Então, é uma forma que a gente tem hoje de explorar através dessas tecnologias aí esse conhecimento que é tão importante para todos. Então, contem comigo. Um beijo em cada uma de vocês aí, famílias, pequenos, e nos vemos em breve. Um beijo. Valeu. Beijo. Acabou Tchau. aqui, 30 segundos. Tchau.